Senhores, então a gente está aqui na aula 2 de VoIP. Conforme eu falei na aula anterior, não tenho a pretensão de entrar aqui em nada muito aprofundado, vai ser uma aula mais superficial aqui. Vamos aqui para a aula 2 falar mais de VoIP, conceitos básicos aqui. O PDF e o MP3 dessa aula vai estar disponível para download aqui na descrição do vídeo. Baixem lá. A única coisa que eu vou te pedir é o e-mail para você cadastrar o e-mail na minha lista para eu te mandar e-mail de quando eu for lançar os meus treinamentos. Na verdade, só tem um treinamento que é o CCNA. Enfim. Então a gente pegar aqui voz, galera. A voz humana, você consegue falar entre 100 e 8 kHz ou 8000 Hz. Então você tem a capacidade de falar entre 100 Hz e 8000 Hz. Você tem a capacidade, o ouvido humano tem a capacidade de escutar. O ouvido humano não fala, né? O ouvido humano tem a capacidade de escutar entre 20 e 20 kHz. Eu consigo falar de 100 até 8 kHz. E o meu ouvido humano consegue escutar o dobro mais que o dobro da capacidade que eu consigo falar. Então eu consigo escutar sons que eu não sou capaz de reproduzir com a minha boca, né, com a minha voz. O que isso quer dizer? Quer dizer que você foi feito para escutar e falar menos, cara. Então escuta mais e fala menos. Se eu pegar aqui e comparar com um cachorro, o cachorro ele consegue escutar entre 40 e 60 kHz. Então quando você está lá na sala e o cachorro começa a ficar maluco, é porque ele está escutando uma coisa que você não está escutando. Então não é porque ele consegue ver espírito e tudo mais, é porque ele está escutando uma coisa que você não consegue. Já viu aquele apito de adestramento que ele consegue apitar lá numa frequência que você não consegue escutar. Então se eu pegar aqui um gato é pior ainda, 55 Hz até 79 kHz. Gato, bicho do capeta, né? Tô brincando, galera, eu também gosto de gato. Mas enfim, olha só, um mutante, né? O gato é quase um mutante, né? Ele consegue escutar até 79 kHz. Por que eu estou falando isso? Antes de começar na parte de voz aqui mesmo, vamos dar um outro conceito aqui de MUX, multiplexar e demultiplexar. Só para a gente ficar alinhado aqui. MUX é o processo que permite a transmissão simultânea de vários canais de informação por um único meio de transmissão. Eu tenho um único meio de transmissão e eu vou colocar lá vários canais, assim como é o rádio, TV e tudo mais. Se eu pegar o conceito de MUX aqui, eu tenho um único meio de transmissão e, por exemplo, eu tenho duas ligações para passar nesse único meio de transmissão. Se eu coloco um multiplexador aqui e um demultiplexador do outro lado, eu coloco ora uma ligação, ora outra, ora uma ligação, ora outra. Repare que elas estão no mesmo cabo, no mesmo meio de transmissão. E chegou do outro lado, o demux separa isso e cada usuário vai escutar a sua ligação sem ter interferência um do outro. Essa é a ideia de multiplexar. Em transmissão de voz é considerada a frequência máxima de 4 kHz. Se eu for transmitir uma voz para um sistema de telefonia, ele considera no máximo 4 kHz. Mas você não falou que a voz, o ser humano consegue falar até 8 kHz? Beleza, ele consegue falar até 8 kHz. Mas no telefone você não consegue, o telefone ele não consegue transmitir o máximo de frequência que sua voz consegue alcançar. Então o telefone é um filtro, né? Ele não consegue transmitir acima de 4 kHz, os telefones convencionais. Então é por isso que no telefone a sua voz fica um pouco diferente, porque ele não consegue transmitir a sua faixa, a sua banda de frequência inteira que você consegue falar. Então não adianta pegar uma música que foi gravada lá num som HD e tentar transmitir no telefone para sua namorada escutar do outro lado. Do outro lado ela vai escutar o som uma merda. O som, por quê? Porque o telefone funciona como se fosse um filtro. Por que o sistema de telefonia fez isso? Porque 4 kHz você ainda consegue entender do outro lado e ele ainda economiza a banda que está sendo transmitida. Então, em transmissão de voz convencional, é utilizado 4 kHz só como o máximo de frequência que eu consigo passar. Quantas amostras são necessárias para transmitir esse sinal segundo o Nyquist, ou Nyquist? Eu consigo, então, o dobro da maior frequência. A maior frequência que o telefone passa é 4 kHz. Se eu multiplicar 4.000 por 2, 8.000 amostras por segundo. Um segundo, se eu tenho que ter 8.000 amostras no intervalo de um segundo, se eu pegar um segundo e dividir por 8.000, eu tenho uma amostra sendo gerada a cada 125 microsegundos. Então, uma amostra é gerada a cada 125 microsegundos. Isso, galera, é mais rápido que uma piscada de olho. Então, a cada 125 microsegundos, eu tenho uma amostra sendo gerada no meu sistema de telefonia convencional. É bastante rápido, né? Se eu pegar aqui o G711, que é um codec, eu vou pegar aqui 8.000 amostras por segundo, que a gente já viu ali, porque o sistema de telefonia utiliza 4K como frequência máxima utilizada em voz. Uma amostra gerada a cada 125 microsegundos. Para cada amostra, o G711 ele precisa de 8 bits para representar cada amostra. Se eu multiplicar 8.000 amostras por 8 bits, eu tenho aqui 64 kbps. Então, na telefonia convencional, utilizando o G711,
eu utilizo 74 kbps de banda para transmitir a voz, né? Então, se eu pegar aqui um link que eles chamam de link E1, que é um link com 32 canais de voz, na verdade 32 canais, 30 para voz e 2 de sinalização, ele me dá 2 MB de banda num link E1. Se eu dividir 2 MB, 2048 kbps por 64 kbps, eu tenho ali 32 canais, 30 para voz e 2 para sinalização. Sinalização é o quê? O que faz seu telefone chamar, dar tom de ocupado, esse tipo de coisa. Sinalização aqui no link é um pouco diferente, mas enfim, a ideia de sinalização é essa. Se eu pegar aqui um exemplo, colocar o Bulbasauro aqui, ele vai fazer uma ligação. O Bulbasauro aqui gerou a primeira amostra, foi capturada a primeira amostra aqui da ligação da voz do Bulbasauro aqui. Ele só vai gerar a segunda amostra do Bulbasauro daqui a eternos 125 microsegundos. Por quê? Porque 8.000 amostras por segundo, 1 dividido por 8.000, amostra gerada a cada 125 microsegundos. O Bulbasauro falou Bulbasaur, a primeira amostra foi gerada agora, a amostra 2 só vai ser gerada daqui a 125 microsegundos. Então você tem esse intervalo inteiro, é muito tempo para um computador de 125 microsegundos. E esse intervalo inteiro, ele está desperdiçado. O que o pessoal de telefonia falou? Cara, eu tenho 125 microsegundos aí, vamos colocar mais gente aí dentro. Vamos colocar mais ligação aí dentro. Como é que ele fez isso? Utilizando a técnica de multiplexação. No mesmo meio de transmissão, eu coloco vários sinais para serem transmitidos. Então vamos colocar aqui mais uma ligação aqui. O Mewtwo vai falar aqui também. Enquanto o Bulbasauro está esperando ali os eternos 125 microsegundos, a telefonia coloca um sinal do Bulbasauro ali no mesmo meio. E ali a amostra 2 no final. Se eu pegar aqui o Blastoise, se não me engano, ele está gerando a terceira amostra ali. Então eu consigo encavalar nesses intervalos aqui, ó, diversas ligações diferentes. Mas quantas eu consigo colocar? É só eu dividir. Eu vou pegar aqui 125 microsegundos dividido por 32 canais. Eu tenho aqui o que a gente chama de time slot. O intervalo de cada amostra, 3.9 microsegundos por canal. Então eu tenho 32 canais de 3.9 microsegundos cada um, que eu consigo colocar aqui gente falando ao mesmo tempo no meio de transmissão. Então eu consigo ter aqui 32 canais. Essa é a ideia do MUX, né, que a gente viu anteriormente ali. Se a gente pegar aqui, cada amostra utiliza 8 bits para ser representada, 2 elevado a 8, 256, utiliza então valores de 0 até 255 para representar cada amostra. 8.000 amostra, 8 bits, 64 bits por segundo, 64 kbps. E a gente tem aqui as 4 etapas para transformar esse sinal, um sinal analógico em digital, que a gente já viu, eu só vou colocar ela aqui para vocês anotarem. Para transformar o sinal analógico em digital, passamos por 4 etapas. A primeira é o que eles chamam de sampling, ou simplesmente pegar as amostras. Para eu pegar as amostras, são esses retângulos verdes aqui. Nesse caso aqui eu estou pegando 9 amostras, né? Então, a primeira fase são pegar essas amostras. A segunda fase, que a gente vai ver aqui agora, a segunda fase é quantificar essas amostras, é dar valor para essas amostras. A primeira amostra aqui, ó, eu dei o valor de 6. Por quê? Porque ela chegou ali no gráfico, ali no pico 6. Então a primeira amostra tem um valor 6, a segunda 7. Então eu estou quantificando essas amostras, dando um valor para essas amostras. O terceiro passo é transformar esse valor que foi quantificado em binário, é codificar. Então se eu tenho um valor 6, eu vou transformar isso em binário. E quantos bits são gastos? No caso do G711, eu gasto 8 bits por amostra. E, por último, eu tenho o compress, que é opcional. Eu posso fazer a compressão desse sinal que eu gerei. Então, galera, nessa aula a gente falou um pouco mais aí. Se você gostou dessa aula, dê um like, compartilhe, assine o canal, vá lá no site e baixe aí os arquivos, galera.